Ele estava comentando comigo que isso surge aos 14 anos por causa de uma brincadeira com um amigo, hein? Digamos assim, né? Eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Desde pequeno. E aí um dia, aos 14 anos, eu brincando com um amigo aqui na região da Praça Washington Luiz, e ele me aparece com um par de radinhos Rock Talks, né? Aqueles antigos, né? Na verdade, antigamente não existia nada chinês naquela década de 70, 75, 78, né? Era um par de Rock Talks americanos. E eles tinham, inclusive, um botãozinho de código Morse que você apertava, escutava o pipipi, né? Que na verdade é uma linguagem universal de código Morse, né? O seu aparelho tem para fazer? Tem, nós temos que ter isso aí. Mas hoje é manual ainda ou faz via computador hoje? Não, é manual. Nós temos um aparelho que codifica, né, na mão, você faz na mão, e o sinal chega muito mais longe do código Morse. Olha aqui. Então quer dizer que o impulso elétrico chega muito... A onda elétrica chega mais longe porque aquela portadora de curta duração aglutina mais potência. Olha que Então quando você modula, né, um sinal de código Morse, você consegue ir mais longe com a mesma potência. Então, por isso que inventaram, né? Logicamente que eu falei do impulso elétrico, mas ele está indo via ondas de rádio. Via ondas de rádio, né? Ondas ionosféricas, ele se propaga e vai longe, né? Então, aquele radinho tinha isso daí. Na época, com 14 anos, eu não existia internet, e eu fui começar a procurar, achei pessoas que me ensinaram, e aí nunca mais parei, né? Eu vou aproveitar e vou fazer... tá aqui, ó, quem está acompanhando ao vivo está vendo aqui, ó, tem uma pessoa aqui, mas ela não vai falar, porque ela é tímida. Pessoas tímidas, e aqui a gente não obriga ninguém a falar, mas ela vai estar aqui na live, acompanhando, que é a Emília, e tem também o Marcelo. Parte da conversa tem a ver com a 10ª Semana Espírita também, que vai acontecer de 2 a 10. O que foi que faltou aqui? É 16ª Semana Espírita. Tá vendo? Né? Você viu como as pessoas falam? Ela é detalhista, né? Não, mas é que a gente faz essas coisas, a gente faz jogadinha para ver se o pessoal acorda. Bacana. Então, retomando, 16ª Semana Espírita, que acontece agora de 2 a 10 de outubro, mas no primeiro momento, eu quero conhecer um pouquinho mais o Marcelo. Então, o Marcelo, ele tem algumas, vamos dizer assim, qualidades. Uma das qualidades é a paixão por aprender, que a gente percebe. Eu gosto muito de tecnologia, né? Então, dentro da minha profissão, eu sou estimulado a trabalhar com tecnologia o dia inteiro. Mas só curiosidade, profissão? Você faz o quê? Eu sou engenheiro mecânico, eu trabalho numa montadora de veículos, né? E eu trabalho, na verdade, eu sou especialista em caixa de câmbio e embreagem. Olha só. E eu trabalho o dia todo, né? Praticamente ligado com a Alemanha, né? Então... Você fala alemão? Não. Eu falo alemão, eu falo inglês, né? E eu sou conectado à Alemanha, então eu absorvo toda a tecnologia deles instantaneamente, né? Porque os produtos que são produzidos, projetados na Alemanha, eles vêm para nós no Brasil. E esses produtos, as primeiras falhas que vêm, qualquer coisa que falha, vem para mim. Agora é uma curiosidade minha mesmo, assim, no sentido seguinte. Eu tenho duas paixões por dois, vamos dizer assim, dois povos. O japonês, que é a questão de honra, de compromisso, de dedicação, e o detalhismo, a competência, a qualidade. Não estou dizendo que o japonês não seja qualidade, mas o perfeccionismo do alemão. Isso me deixa... O alemão, ele tem um lema, né, que é muito interessante, que é praticamente uma obrigação da nossa empresa. Fazer bem pela primeira vez. Ou seja, tudo que vai ser projetado, se projeta com altos investimentos para não ter retorno. Então a gente projeta de uma maneira que esteja dentro de uma qualidade muito boa, que não quebre, que não dê defeitos, né? Porque a paixão do alemão é a qualidade. Tanto é que o carro, né, foi inventado pelo alemão, né? Então eu que trabalho com automobilismo, né, eu vejo que eles têm uma dedicação muito grande para projetos, para que se resolva sem precisar depois reprojetar. Então esse é o meu foco de trabalho, né? Eu alimento os alemães com as quebras para que se evite isso nos próximos projetos. Então, uma curiosidade, aí nós vamos falar um pouquinho até da espiritualidade já, né? Então você tem um pezinho alemão aí? Eu tenho um pezinho de família alemã, né? Eu trabalho com eles há muitos anos, né? Praticamente o dia todo. Mas você não casou com a alemã? Não casei com a alemã, casei com uma libanesa. Nossa, libanesa? Libanesa. Olha que libanesa, mistura. Mas o pai dela é alemão.
Então, pai alemão, mãe libanesa, né? Ela está ouvindo, inclusive, a Gisele aqui. Gisele, ela está escutando. Será que ela está né? ouvindo? Não, ela está ouvindo. Ouvindo. Ela está ouvindo, já deixei o rádio conectado, né? Ela está se deliciando lá. Tinha que ser, né? Então. Não ia deixar. Ela está escutando e o pai alemão, e eu fui cair numa família que realmente prestigia muito o lado alemão, então deu certinho. Eu sou apaixonado pela cultura, porque é só você imaginar o que aconteceu na Europa pós-guerra. Você vê os filmes, os vídeos na internet falando pós-Segunda Guerra Mundial, tudo na lona, tudo jogado no chão, tudo destruído. Mais a questão que vem de holocausto, todas essas coisas. Mas a hora que o povo consegue entender, fala assim, ó, é nós que temos que mudar isso. E consegue fazer uma mudança. E hoje, na Europa, na minha opinião, é o país mais sólido que tem na Europa. Sim, hoje é o país mais moderno, mais economicamente ativo. Em todos os sentidos. Mais socialmente acolhedor, né? A atual presidente da Alemanha, né, a Merkel, ela tem uma proposta social maravilhosa. Em nenhum momento ela deixou de acolher os refugiados que vieram de Síria, do norte da África, do Oriente Médio, né? E os alemães, eles têm realmente um domínio muito grande sobre a Europa, né? Sim. E uma curiosidade, muitos me perguntam, né? Porque eu trato com o alemão o dia inteiro por televisão e telefone, né? Nós temos uma videoconferência, uma sala de videoconferência, que eu fico praticamente online, né? Então, praticamente, eu vou dizer, você sai do Brasil e vai para a Alemanha. O dia todo eu estou conectado com eles, né? E aí muita gente me pergunta, mas... E o passado sombrio que a Alemanha teve, né, Ulisses? Não falo em nada de passado sombrio. Né? Mas o mundo lembra um passado sombrio que existiu na Segunda Guerra, né, que eu não vou nem precisar citar aqui, que todo mundo já sabe. E eles perguntam, mas como os alemães de hoje se referem a essa situação no passado, né? Bom, alguns anos atrás, né, eu tenho os meus amigos engenheiros da Alemanha e eu perguntei uma vez, e aí, mas como que foi isso aí, como que é de vocês, né? E eles são curtos e grossos ao falarem que isso não é da geração deles, eles não têm situação nenhuma envolvido, não têm vergonha porque eles não se sentem responsáveis por aquilo, passou, acabou, e hoje a Alemanha se transformou no país mais moderno da Europa, né? Então, sim, já ficou lá para trás. Normalmente as pessoas, elas precisam, lembra que eu estava comentando com você que tudo tem que ter um nome? Você acabou de falar do PY, falou do seu nome. Começamos a partir daí. Mas inclusive quem mandou aqui, ó, o Ivan Amorim acabou de mandar um bom dia aqui. Essas coisas, pessoas que me conhecem no trabalho ficam assim, bom dia, doutor Ulisses, né? E convidados, mas que coisa. Mas tá certo, né? Você é o doutor e nós. Mas temos mais uma doutora também aqui na mesa, né? Não esquecendo, viu? Não esquecendo. E o Celso Vale também mandou um bom dia para nós aqui. Essa tecnologia. E já que temos que denominar, a gente tem essa necessidade também de dizer, olha, todos dessa raça são assim, todos daquela raça são desse dia, desculpa, todos da etnia X, quando na verdade nós somos indivíduos humanos. E aí é que fica, porque você vai ver que eu vou fazer muito dialética, que o programa ele é dialético. E aí entra o tema da 16ª Semana Espírita, que é Novos Tempos para o Espírito. Não está falando novos tempos para a humanidade, novos tempos para o homem, novos tempos para o mundo, mas sim para o Espírito. E por que a definição desta... Na verdade, Ulisses, nós somos um agregado, né? Nós, como todos sabem, né? Todas as religiões pregam a mesma coisa. Todo ser humano é formado por um corpo físico e por um espírito, ou alma, como chamam, né? A ânima. Ânima, né? Que vem lá de trás. Então, na verdade, quando a gente se desprende, né? Quando existe separação, nós nos tornamos um espírito ou alma, que na verdade é universal, né? Que é eterno, né? E isso aí agora, essa 16ª Semana Espírita de Valinhos, né, que vai começar agora dia 2 de outubro, ou seja, na outra segunda-feira, a proposta é fazer uma divulgação que realmente nós somos espíritos universais, que estamos na evolução, cada um no seu caminho, na sua religião, na sua proposta, e assim vamos caminhando e vamos evoluindo, né? Essa é o básico da Semana Espírita de Valinhos. Vou até aproveitar aqui já para colocar o link. Daqui a pouco eu vou assar do Congresso de Ufologia, que você falou que vai na correria, né? Isso, nós temos um Congresso de Ufologia que também tem a ver com espiritualidade, viu? Mas eu até comento isso. Daqui a pouco eu vou localizar. Deixa eu só abrir meu arquivo aqui. Que tem um negócio aqui. O que é isso? Vargas do Pati? Eu estou na Vargas do Pati hoje? Tá aqui. Coisas misteriosas. Começa dia 2. Eu quero ver se eu estou lá para fazer as coberturas também. Vai haver. Você acha que vocês vão conseguir viabilizar a transmissão ao vivo ou não?
Ulisses, é um pouco difícil fazer a transmissão ao vivo. Por quê? Porque, geralmente, né, por coincidência, algumas das casas espíritas dos Valinhos, elas ficam em alguns locais que eu acredito que seja internet difícil. Mas nós vamos fazer uma proposta de fazer gravações e vamos divulgar essas gravações com alguns dos temas mais interessantes que a gente vai ter, né? Na verdade, serão 7 palestras, né, que vão ser alusivas à 16ª Semana Espírita de Valinhos. Exatamente. Na verdade, Valinhos hoje tem 7 centros espíritas. E esses centros espíritas estão conectados exatamente pela doutrina, né? Que foi codificada por Kardec lá atrás, em 1857. Exato. Então, a proposta dessa Semana Espírita, que ocorre todos os anos, é fazer assim uma divulgação, fazer uma união entre os espíritas, né, da cidade de Valinhos. O pessoal, eu tenho minhas razões para certezas absolutas, que para mim são fatos, e eu descobri que verdadeiramente na Ademar, esse do Congresso. Esse é o congressista. Ademar, eu já acompanhei alguns vídeos, algumas entrevistas. Ele que vai estar aqui? Ele está em Campinas, né, conosco, e ele que trouxe todos os... São 14 palestras que existem, né, de ufologia. Você que está em casa aí não vai ficar achando estranho, não, porque eu mando perfeitamente. Manos é isso. Você achando que eu vou falar reto de uma coisa só, você está maluco. Eu vou conversar numa porção de coisa ao mesmo tempo. Isso, vamos informar a sociedade, né? Vamos. Então, só aqui, nós começamos o nosso diálogo falando sobre a questão de denominações, falamos dessa relação entre povos. Inclusive, pelo menos na conversa que eu já tive poucas vezes com o Marcelo, você já atraiu um pouco da cultura alemã já também, né? Você já está... digamos assim, eu já me acostumei muito com os alemães, né? Devido a essa convivência aí, eu estou trabalhando nessa mesma empresa, eu trabalho já há 31 anos, né? Nossa, 31 anos? Então, eu estou velhinho já, viu? Então... 31 anos? 31 anos de convivência, né? Então eu já fui me apegando, eu já sei os feriados nacionais, já sei os dias, já sei até o humor dos alemães na segunda-feira. Vou até brincar. Alemão tem feriado, não sabia. Existem muitos feriados na Alemanha também. Não tantos quanto no Brasil, viu, gente? No Brasil, realmente... Aliás, os alemães não entendem como que no mês de novembro desse ano nós teremos 3 feriados no Brasil. Eles não entendem. Quando eu falo isso para ele, olha, não vou trabalhar em 3 dias de novembro. Eles não entendem. Então eu tenho que tentar explicar. E tenta imaginar o japonês, então. Nossa, que para eles nem existe essa coisa. E o chinês, só falando da China agora, Ulisses, a China só tem um feriado no ano, que é o feriado do Ano Novo Chinês. Que é lá para maio, abril? Não, é entre fevereiro e março. É um calendário lunar, né, que eles têm. E esse feriado anual são 4 dias, e geralmente um final de semana. Então pode chegar até 5 dias só, né? Então vocês veem como as culturas universais são bem distintas, né? São, e aí é que está a multiplicidade, né? Aí quando você fala a questão, voltando à questão do Congresso, né? Quando você fala, inclusive, do tema, né, do espírito, da essência, que a gente aprende na doutrina de uma forma muito simples, né? Que não há evolução sem caridade, e que também o aprendizado, a fé raciocinada é que lhe permite a evolução, mas o conhecimento, né? Com base numa reforma íntima. Sim, sem isso é difícil, né, Ulisses? Ou seja, nós temos um grande mentor espiritual, né? Acho que a maioria dos ouvintes já pode ter escutado, que se chama Emmanuel, né? Que foi um dos mentores de Chico Xavier. E Emmanuel através de Chico, deixou uma mensagem muito interessante, que eu queria que vocês refletissem, é bem simples e diz o seguinte, que um ser humano, ele só consegue evoluir como se fosse um pássaro com 2 asas. Ou seja, uma das asas é o conhecimento, né, gente? Porque sem conhecimento ninguém evolui. Observe vocês as tribos e índios, né? Como que sem conhecimento elas não evoluem. Conforme elas vão adquirindo conhecimento, os índios vão evoluindo. E a outra asa desse pássaro é o humanismo, ou seja, você pensar no seu próximo, você se reformar, você ter caridade para com os mais necessitados, que também é a essência de todas as religiões, né? Então não adianta querer evoluir só com um conhecimento, né, gente? Ser um grande cientista sem ser humano, e também não adianta você ser só humano e não ter um nível de conhecimento evolutivo, né? Então esses 2 pássaros, nessas 2 asas do pássaro, movem o ser humano para frente. Você viu que eu sou quase uma mulher, né? Faço mais coisas ao mesmo tempo. E aí, já que você está falando nisso, evolução, tudo, eu me lembrei de uma coisa. Pera.
O Pera. Sim. Famoso Pera. Sim. Vem de lá essa vontade de estar com os outros, de aprender, de auxiliar os outros, porque até hoje eu vejo ele caminhando às vezes por aí. Meu pai, né? Meu pai tá com 79 anos, né? Tá lá ainda, acho ele que é bem Recanto, ativo, né? auxiliando. Ele é sócio fundador do Recanto até hoje, né? E ele se doou muito pro próximo. Eu acho que deixou isso para toda a família, né? Você tem mais irmãos, não? Eu tenho mais 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão, né? E a gente aprendeu muito com isso, né? Nosso aprendizado foi bacana e os exemplos são muito grandes nessa parte. E todos né? estão aqui na cidade de Valinhos? Todos são de Valinhos, né? Eu tenho 2 irmãs aqui e um irmão. E todos caminhando, né? Então, eu sou mais velho, né? Eu tenho 53 anos, depois tem uma de 51, uma de 47 e um de 32 anos. Nossa, então, somos em 4. E ainda exemplo, sobrou tempo pro Pera ser feliz ainda? Sobrou, tá bem, né? Que coisa. O meu pai teve o chapeuzinho um coração. E o médico, né, na época, né, que tratou o coração dele, falou: olha, seu Pera, o senhor está bem de saúde, mas é o seguinte, eu vou dar um conselho para o senhor, que a partir de hoje o senhor vai seguir religiosamente. O senhor vai andar muito, pelo menos 3, 4, 5 km dia, o senhor vai andar. E parece que o meu pai memorizou muito isso daí, né? Porque hoje ele é visto andando por toda a cidade, faz academia. E uma curiosidade, Ulisses, não tem um problema de saúde. Eu tenho vários já, mas ele não tem nenhum. Ou seja, né, Deus proporcionou a ele, né, e a vida que ele teve também uma boa saúde. E ele tem uma grande vantagem, né? Pelo menos o Pera que eu converso sempre, o Valdemar Pera. Valdemar, não é isso? Valdemar Pera. Mas eu chamo de Pera, não tem jeito. O Pera. Primeiro porque eu gosto da fruta. Não tem jeito, eu adoro a fruta pera. E ele, como indivíduo, eu não vi uma vez ele com ruga no rosto. Então. Ele toda vez, feliz sempre de ter aqui, sempre feliz, que né? bom, melhorou mais meu dia com a sua presença. Então tá bem. E assim vai, né? Vai. Certamente vai chegar nos 90 facilmente. Vai mesmo. Acho que vai até passar do jeito que ele caminha por aí, ele vai longe. Vai longe. Eu acabei de pôr aqui o evento do congresso que vai ter em Campinas, né? Lá no Nacional In, mas é por inscrição, então já deve ter acontecido a inscrição. Bom, Ulisses, mas tá aqui. só falando uma coisa desse congresso ufológico, né, gente? Acho que muita gente sabe que esse é um tema um pouco complexo, né? Porque existe uma certa incredulidade, né? São 3 dias, sexta, sábado e domingo, né? 22, 23, E, na verdade, né, muita gente não acredita nisso, mas o que eu queria falar? Vontade. Que existe um nível de estudo elevadíssimo em cima da ufologia. Existem pessoas que se dedicam em tempo integral a estudar, a visitar, a inspecionar todos os fatos ufológicos, gente, que são reais, existem. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Brasil, ele foi palco de um dos maiores eventos ufológicos do mundo. Isso aconteceu em 26 de outubro de 1996 em Varginha. Famoso ET de Varginha. Famoso ET de Varginha. O que acontece? Né? Lá houve um problema numa nave, essa nave caiu, 2 seres foram encontrados no terreno baldio, foram capturados, foram levados. E uma curiosidade, nesse congresso de ufologia, 21 anos após esse evento, praticamente, estão sendo reveladas situações de estudo novos, fatos novos. Ou seja, tem estudiosos que estão estudando isso daí atentamente, na busca de fatos novos, provas, né? Na verdade, existe um acobertamento pela própria sociedade, porque isso daí não é de interesse, né, que seja divulgado, muita gente pergunta, mas por que isso não é divulgado, né? Porque tem um famoso fenômeno muito comum chamado histeria popular. Concordo. Ou seja, nenhum governo deseja que haja histeria social, né? Então isso é tudo velado, mas existem os estudiosos que se dedicam e trazem à tona eventos novos. E eu fico feliz porque também hoje eu não pesquiso mais, mas quando eu era mais novo, vamos dizer, uns 20 anos atrás, era uma das linhas de pesquisas minhas também. Porque eu gosto muito da frase, inclusive está na Bíblia, que é assim, que na casa do meu pai existem muitas moradas. Certamente, né? Ou seja, nós acreditamos que muitos mundos existem mundos mais evolutivos conosco, né? Tanto é que eles estão aí, né, Ulisses? São 2 coisas que eu jamais discuto na vida. A multiplicidade de existências, para mim, é um fato, não discuto, então não vou perder nem tempo. Fiquem à vontade para discordar ou concordar. É um fato para mim. E a segunda, você não vai, com todo respeito, você não vai ter pelo menos 100 bilhões
Só na nossa galáxia. E acha que só. Só, né? Só nós dois aqui. Perfeito, né? Só nós 3 aqui, só nós 4, só. Não existe. Então... É pela regra da evolução. Da evolução, né? Pode não ter mais nada aqui no sistema solar. Que eu também. Para mim, para mim, fato. Vamos de novo, não vou ficar discutindo com ninguém. Exatamente. Mas, e você principalmente que tem essa formação nas exatas, sim, ainda convive com um povo também que é bastante exato. Bastante evoluído. Tem uma pragmática, tem uma forma... Eu lembro que um professor meu, inclusive foi da Emília também, ele dizia assim, que se um alemão for fazer um livro sobre palito de fósforo, você pode contar que vai dar 500 páginas no mínimo. Mas ele vai especificar de ponta a ponta todas as possibilidades, tudo. Sim. E você vai ter certeza que não vai ter problema. Porque eles são muito detalhistas, muito calculistas, eles fazem tudo muito bem feito, né? Fazer uma vez só, né? Faz uma vez só. Então essa é a meta dos alemães, fazer uma vez só. Então, por exemplo, eu que trabalho com componentes automotivos, né? Quando o projetista na Alemanha está desenvolvendo o seu projeto, ele já tem determinação que seja mais caro, mas que seja feito de uma vez só. Por isso, né, que a gente não vê muito carro alemão parado, quebrado na estrada, né? Não estou dizendo que não ocorra, né, gente? Seria muito utopia falar isso. Mas a quantidade de falhas que nós temos é diminuta, né? Baseado nas estatísticas. Eu aprendi desde a minha época de jovem, depois do exército, retrabalho só dá custo, né? Só. É ali que mata o lucro, o aprendizado, o desenvolvimento. Não, você não pode ter retrabalho. Você tem que fazer uma vez, no máximo uma segunda vez para ficar melhor, mas nunca... Pô, eu vou ter que fazer de novo. Ulisses, eu trabalho também, né, com relação a falhas automotivas, eu trabalho um pouco, né, com conhecimentos de recall, né? O recall é uma coisa muito grave, gente. Quando uma montadora detecta uma falha num parafuso que pode se soltar, o custo mínimo para um recall hoje são 7 milhões de reais. Mínimo, para se divulgar, para se trocar peça, para se reprojetar e para depois o custo de instalar isso em milhares de veículos, né? E esse custo de um simples recall pode chegar a 60 milhões de reais. Então, imaginem se você não tem uma equipe de projeto tão exata, né? O quanto isso pode evoluir em milhares de veículos. E você vai multiplicando mesmo, a famosa geométrica, né? Progressão geométrica, né? Vira 4, vira 16, aí vai embora. É o famoso grãozinho de arroz para cada... dobra na cada casinha do xadrez. Fazer um apoio cultural, voltamos já até para o Marcelo dar uma respirada. Hoje, conversando sobre tudo, mas principalmente falamos sobre definições. Estou falando um pouquinho da Semana Espírita que vai acontecer, do Congresso Brasileiro que está acontecendo em Campinas. O que mais? Falamos um pouquinho de PY também, que é rádio amador. Falamos um pouquinho da cultura alemã, apoio cultural. E vamos continuar. Valinhos FM, a voz da nossa gente. Valinhos FM 105,9. Apoio cultural. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Na nota de uma partitura, no projeto de arquitetura, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. LTL Lista Telefônica Local, a sua lista telefônica. Nesta você pode confiar. LTL há mais de 20 anos trabalhando junto com o comércio de Valinhos. LTL Lista Telefônica Local. Telefone 3869-5574. Na internet, portal ltl.com.br. LTL Lista Telefônica Local. A melhor e todos recebem. Pensou em madeiras, vem pra cá. Madeireira Santa Luzia. Pra construir ou reformar. Madeireira Santa Luzia. Vigamentos, tábuas, assoalhos, forros, esquadrias, portas e janelas. Madeireira Santa Luzia. Madeireira Santa Luzia, Rodovia Flávio de Carvalho 1776, no bairro Capuava, em Valinhos, com os telefones 3871-0272 e 3244-3050. Madeireira Santa Luzia, em Valinhos. Madeireira Santa Luzia.
Em se tratando de locação e venda de casas, apartamentos, terrenos ou chácaras, consulte quem mais entende do assunto. Madia Imóveis, uma equipe preparada e orientada para oferecer todo o suporte para a compra, venda ou aluguel de imóveis com total segurança e tranquilidade. A Madia Imóveis tem o imóvel que você precisa. Assessoria imobiliária e tudo sobre crédito imobiliário. Madia Imóveis, confiança e compromisso com você. Avenida Dom Nery 445 em Valinhos, 3869-3555. Acesse o site www.madiaimoveis.com.br. Futebol é na Valinhos FM. Neste domingo, a partir das 9h30 da manhã, Valinhos FM 105,9 transmite a semifinal do Campeonato Valinhense de Futebol Amador da Primeira Divisão. Ao vivo, direto do estádio Eugênio Francischini, todos os lances de Vale Verde e Grêmio Vila Unida. Narração Wagner Alves, comentários Careca Paiva, nas reportagens Luiz Felipe Leite. Ouça 105,9 pela internet valinhosfm.com.br. Valinhos FM no esporte, a voz da nossa gente. Apoio Madia Motosport em Valinhos, na Avenida Dom Nery 488, com o telefone 3829-6500. Menos Bar e Restaurante, o ponto de encontro dos amigos e da família na Avenida Independência. Visual Calçados, tudo que você precisa para a prática esportiva, na 7 de setembro, bem no centro. Agora em Valinhos, Inter Academia, a mais nova escola de futebol da Inter de Milão do Brasil, garotos de 4 a 15 anos. Inter Academia, ligue para o Guto 984429659. Você está ouvindo 105,9 É, humanos, perfeitamente humanos. Eu tô falando com o Marcelo aqui, várias coisas, mas aí também tem um canal no YouTube, acabei de entrar no canal dele aqui. Mas o homem viaja. Viajante. Eu já tenho um budgetzinho, né, que eu guardo pra fazer uma viagem com a minha esposa, né? Nós vamos pra mas países. É só passar curiosidade aqui, eu tô vendo aqui alguns vídeos aqui, ó. Dubai, Saigon, Vietnã, né? Eu gosto desses lugares mais complexos, né? Mas você vai naqueles esquema de pacote ou você não faz? Não, eu não falo, eu não viajo com pacote, eu só viajo, né? Então, esse ano eu fiz uma viagem sozinha, né, com a Gisela, nós fomos para Laos, Camboja, Vietnã, Etiópia, fiquei 5 dias na Etiópia. Até vou exagerar contigo, hein? E Tailândia. Culturas diferenciadas aí. São todas culturas diferentes, impactos, né? Por exemplo, o Camboja esse ano, o Camboja foi um país do mundo que existiu o maior genocídio da humanidade até hoje. Eu fui no lugar no Khmer Vermelho, que houve a matança, né? Então tá tudo nos meus filmes no YouTube, né? Se vocês quiserem visitar. Já vou já tem filme lá de 36 países, né? Dos mais exóticos que eu gosto, né? Você vê como as coincidências da vida, né? Esse lado seu viajante eu não conhecia. Na sequência hoje eu vou fazer uma live com o casal que está viajando aí de veleiro pelo mundo. Que bacana, né? Nossa. Às 9h30. Depois que acabar o programa aqui, vou conversar com ele. E você é uma outra pessoa que gosta de viajar. E assim como você disse que o seu pai também não gosta, eu também não. Então. Nasci, vivi aqui. Não... E é isso aí. Quer dizer, eu não nasci em Valinhos, vamos começar por aí, né, pessoal? Se todo mundo gostasse de viajar, os aviões não caberiam todo mundo, né? Então. Tem gente esperta. Eu tô tentando achar. Achei aqui, entrevista com o PY2CFY. Rubens Ribeiro dos Santos. O senhor Rubens, né, Ribeiro dos Santos, o pai do Dunga daqui da rádio, né? Ele foi um grande expoente de rádio aqui de Valinhos, né? Ele foi um dos primeiros. E ele, na verdade, ele é um senhor. E quando eu era pequeno, eu sempre escutava muito falar dele, né? Não conhecia. Até que um dia eu fui conhecê-lo. Aprendi muito com ele, a dedicação, o entusiasmo, né? O senhor Rubens Ribeiro dos Santos, ele tinha um entusiasmo maravilhoso, né? E ele contagiava as pessoas com isso, né? Em todos os ramos, não só em rádio, né? Então ele me ensinou muita coisa e eu, algum tempo antes do seu falecimento, eu fui na casa dele visitá-lo e fiz uma entrevista de 10 minutos com ele, falando mais sobre a parte de radioamadorismo, né? Que ele morava aqui perto do castelo e tinha uma estação lá. E aí tá nessa entrevista, né? Várias coisas que ele conta que vão ficar aí para sempre. Eu já vou pôr aqui o link no Face da rádio já. Que coisa, hein?
E ele é uma pessoa muito humilde, muito simples, né? Sim, e por incrível que pareça, ele me faz, inclusive acho que é um pouco na altura também, faz lembrar seu pai. Sim, próximo à idade, né? Dedicação, então, para mim foi um grande aprendizado estar com o seu Rubens. E só uma curiosidade, que já nós falamos nós estamos falando um pouquinho do Rubens, mas de PY também. Esse PY é padrão? Por que ele tem o... Existe o Código Mundial de Telecomunicações da UIT, que estabelece que 2 letras identificam o país. Isso é um código que foi fornecido pela União Internacional de Telecomunicações. Por exemplo, Argentina, LU. Alemanha, DL. China, BH. Então não tem uma conexão com o nome, né? Ou seja, no mundo inteiro a gente conhece esses países. O 2 é o estado de São Paulo. Então o PY significa Brasil. 2, estado de São Paulo. Estado de São Paulo. E o AE são as minhas letras, né? Então tem PY3 AE, que seria Rio Grande do Sul, PY5 AE, que é Paraná, e assim vai. Muda então Só muda, E nós temos um site internacional que identifica cada um. Que o site da Anatel, que você passou para mim, que é o... QRZ.com. E o site da Anatel, que na verdade tem as licenças oficiais. Então você entra com esse indicativo, né? E ele já te dá tudo também. Já estou compartilhando aqui a entrevista sua com o Rubens. Até para pessoas verem o que o rádio amador faz, né? E se nós tivéssemos uma situação... vou pegar o exemplo. Talvez você possa até contar se isso está acontecendo ou não. A situação do México, a situação lá dos tufões, dos furacões. Isso, então, vamos falar do México, né? O México é um país que nós temos muitos radioamadores, né? Quando existe um desastre coletivo ambiental, se formam frequências de radioamadores de nets internacionais para ajudar. Então, hoje já não é tão comum isso por causa da internet, mas, por exemplo, no terremoto de 85, eu participei do net internacional aqui no Brasil para ajudar o terremoto de 85 no México, né? Ou seja, nós formamos correntes internacionais de apoio e ajuda, então cada um no seu país aglutinando energias, aglutinando doações e com as autoridades brasileiras enviamos. Isso em 85. Hoje já não está mais acontecendo nesse terremoto agora e nem nesse fenômeno ambiental no Caribe, né, do furacão. Tá. Isso está se perdendo, né, porque a tecnologia avançou tanto que as ondas de rádio, né, já não é mais para quem gosta mesmo. Então o rádio hoje é um hobby para quem gosta de ondas curtas. E nós temos aí uma coisa que tanto no rádio amador quanto na tecnologia, que é o nosso amigo celular aqui, que sem não funciona, energia elétrica. Né? Sim. Então, não tem como. Agora, se eu conheço bem, na época minha, porque eu fui da arma de comunicação do Exército, você tem umas baterias manuais. Todos temos baterias. Nós operamos com baterias também. Nós temos... Nós radioamadores nos viramos com energia. E com antenas, né? Então, isso para nós já não é empecilho. E então nunca sai do ar. Nunca sai do ar. Aliás, falam, né? Que é o único meio de comunicação que não vai falhar. Quando nós tivermos um problema, por exemplo, de telecomunicações, é um problema que se refere ao Sol, das manchas solares que afetam as comunicações do planeta Terra, nós radioamadores não saímos do ar. Estamos sempre lá. Olha que delícia. Então é o meio de comunicação mais confiável hoje, é um radioamador, porque nos basta um rádio, uma antena e uma bateria. E nesse caso, qual foi o lugar mais distante que você chegou? Para nós no rádio, Ulisses, as ondas curtas, nós não temos mais lugares distantes. Atinge o globo todo? Nós atingimos o globo todo. O problema é que o radioamadorismo, nós somos em 338 países, né, e ilhas, né, que o objetivo é falar. Ilhas. E o problema é que existem muitas ilhas desabitadas que dependem de expedições. Olha só. Expedições. Então vou dar um exemplo para você. Vamos dar um exemplo aqui no Brasil. Nós no Brasil temos um arquipélago, depois de Fernando de Noronha, que é o arquipélago de São Pedro e São Paulo, que são alguns rochedos. Onde fica o pessoal da Marinha, não é isso? Tem o pessoal da Marinha, tem o pessoal do meio ambiente que vai estudar climatologia, né? E o que acontece? Nesse lugar é muito longe, muito distante. Então, para nós, no Rádio Amador, é considerado um país. Como se fosse um país. É como se fosse um país, porque o mundo todo objetivo é falar com esse lugar. Só que lá, como não mora ninguém, obviamente, né, são apenas expedições que vão, nós patrocinamos, nós fomentamos expedições que vão lá alguém monta uma anteninha com uma bateria, uma antena, e aí falam com o mundo todo.
Então, para nós, a gente angaria esse contato, a gente marca esse ponto e depois a gente troca um cartão que é SL, que a gente chama de confirmação, que confirma que a gente falou com o país. Olha que coisa. Então, literalmente o mundo é um só. O mundo é um só, tá? Estamos globalizados, né? Lembrando, Ulisses, que hoje o rádio tá fácil, porque evoluiu. Agora imagine isso lá em 48, 50, valvulado. 60, valvulado, né, gente? Os transmissores naquela época não tinha 15 watts. Eu me lembro, quando eu era pequeno, que eu estava lendo um livro de uma expedição Kon-Tiki. Muitos dos ouvintes devem conhecer isso daí. Foi uma expedição que foi feita pelos europeus noruegueses de uma teoria que dizem que os povos da Polinésia foram povoados pela América do Sul. Como? Através de embarcações que saíam da costa sul-americana. Em 1948, os noruegueses fizeram uma jangada de balsas, né? Balsas é uma árvore que tem no Peru, na mata peruana. Fizeram uma jangada com 8 toras de balsa e se lançaram ao mar à deriva. Por curiosidade, eles levaram um equipamentozinho de rádio amador, valvulado com baterias, 8 watts. Né? Hoje, gente, os nossos equipamentos são modernos, são 100 watts, e eu estava explicando para polícia que nós usamos amplificadores até para 1000 watts. Ou seja, com aqueles 8 watts, eles davam a posição deles, eles comunicavam com o ambiente. A expedição demorou 90 dias até que chegasse à Polinésia, apenas pelas correntes marinhas. Chegaram e o mundo inteiro acompanhou a viagem deles por um rádio valvulado. Aí, é uma paixão que eu tenho. Tem no filme 1492 uma passagem, eu normalmente gosto de citá-la, aonde o Colombo conversa com um daqueles nobres espanhóis lá. E ele está assim, como se fosse um castelo, tem uma pequena janela que mostra ao fundo a cidade. E esse nobre chega para o Colombo e fala assim: mas vocês não fazem nada. Tudo isso aqui, nós que fazemos, nós que temos a condição. Aí Colombo, ele caminha, na verdade o personagem vai até a janela e fala: vocês mantêm isso aqui. Porque quem cria somos nós que acreditamos em nossos sonhos. Certinho. Belo pensamento. E aí, quando você fala que alguém sai de um local em uma jangada por corrente marinha chega em determinado local. Polinésia. E aí é que eu faço uma das provocações que eu faço sempre no meu programa. O que lhe motiva, Marcelo Pera? A ânsia de viver, né, Ulisses? A gente está aqui na Terra para evoluir, para aprender, para estudar, né? E a mesma coisa são esses exploradores noruegueses, né? Na verdade, Ulisses, os noruegueses hoje têm a fama de serem os maiores exploradores do planeta. Eles estiveram na primeira expedição na Antártida, né, através de Roald Amundsen, e muitos outros. A primeira expedição no Polo Norte foram dos noruegueses. Verdade. E eles, então, conseguiram provar, né, uma teoria que os sul-americanos é que povoaram os povos das ilhas das Polinésias, né? Através de jangadas com balsas e realmente provaram isso através de um experimento prático. Então nós não somos só terceiro mundo, hein? Não, nós... Na verdade nós somos mundo, né? O nosso somos mundo, né? Os alemães hoje falam que nós somos mundo. Antigamente tinham dificuldade, mas hoje nós evoluímos muito, né? E eu lembro que no primeiro bloco nós estávamos conversando um pouquinho, você falou inclusive dos chineses. Nesse trabalho vocês também tem que se relacionar com o pessoal chinês ou não? Nós nos relacionamos onde existem plantas, onde existem outras plantas, né? Então me relaciono muito com a Índia, com a China, a Turquia e a Alemanha. Porque são os países que têm plantas bem definidas relativas ao meu trabalho, né? Então nós temos fóruns semanais onde nós trocamos as experiências e as mesmas falhas. Porque o produto que a gente usa na nossa planta no Brasil é o mesmo produto de caixa de câmbio que vai para os outros países, né? Nós temos fóruns de discussão onde às vezes uma falha que tem aqui não existe nesses outros países. E aí eu até faço um adendo à questão da Índia, um país milenar, culturas diversificadas ali, expressões religiosas ou de fé, e que optaram por uma coisa, produção de software. Um dos países que mais produz software e trabalha também com call center. Eu esses dias eu fiz uma ligação aqui no Brasil para um call center de uma empresa de medicamento, né? Biovea.com. Bom, me atendeu uma pessoa, né? Foram num português diferente, né? Um português assim mais bem estranho, mais Portugal, né? E me fez um atendimento com muita educação, né? Muito bem feito, anotei tudo. E aí me veio na cabeça uma luz, pergunta onde a pessoa está, né? Eu falei, porque não é possível que é no Brasil, né? A intuição veio, né? Será que é Portugal, né? Eu falei, você poderia me falar onde você está, né? Estou aqui em Bombaim, né? Que é o atual Mumbai, na Índia. Eu falei, mas você está aí na Índia? Estamos aqui, nós que damos suporte para essa empresa que você ligou.
Olha só. Eu falei, nossa, que vendo? mundo, né? E aí, já que falamos em mundo, ó, o Sérgio aqui mandou pra gente, Sérgio Salles. Grande JDD, hein? Tá precisando dar umas porradas no pessoal aí, viu, Sérgio? Bom dia. E a mim e aos convidados. Ok, obrigado. Ótimo tema. Aqui são múltiplos temas, viu, Sérgio? Aqui a gente vai, você já veio aqui, sabe como é que é, né? A Cristina também mandou um bom dia pra mim, pra todos. E ela falou assim, oi, Emília! Faz oi pra ela lá, não precisa falar não, só faz assim, oi! Quem sabe que o programa Humanos Perfeitamente Humanos é assim, falando do ser humano e contando histórias. Deixa eu ver, dá pra gente vamos fazer assim uma coisinha curta, depois já vai um apoio cultural, mas assim, antes, no terceiro bloco vamos falar especificamente da Semana Espírita, mas esse congresso que vai acontecer, que está acontecendo, começou ontem. Sim. E vai até amanhã. Até amanhã à noite. Que é o Congresso Brasileiro de Ufologia. É o 21º Congresso de Ufologia e primeiro tema avançado de Ufologia de Campinas. É avançado, né? Não é um congresso para iniciantes. É pessoas que já têm, que dominam que já conhecem um pouco, os conteúdos, os conceitos, a vivência. Sim. E entendem também que não é fantasia. Não é fantasia, né? Alguém pode falar assim, mas por que você fala que não é fantasia? Eu falo que não é fantasia porque eu já tive 2 experiências com isso. Já teve? Eu já tive 2, não foram uma, né? Muitas vezes. Avistamentos? Eu já tive 2 avistamentos pessoais, particulares. Então, para mim, né, eu não tenho mais esse negócio de curiosidade. Eu já entendo e eu estudo hoje essa parte porque sei que realmente existe alguma coisa lá que precisa ser estudada. Então, o que a ufologia prega hoje, né? A ufologia prega que existem coisas fora da nossa racionalidade humana que precisam ser estudadas. Então a ufologia não sai pregando nada, ela sai dizendo que temos que estudar. E o problema é que as instituições concebidas no mundo não estudam isso, né? Não é de interesse, né? Então, por isso que isso não avança muito. Por que as pessoas têm uma dificuldade por querer aprender, né? Estudar? Dificuldade. Será que é porque, estudar, como diz lá no texto, também diz assim, que conhece a verdade e ela vos liberta? Será que é isso? Talvez, assusta? Né? Assusta, né? E se a gente não consegue entender que cada povo desse nosso mundo é um, como é que a gente vai entender o que vem de fora também, né? E como que nós estaremos abertos para novas ideias, né? Se a gente nem entende o que se passa aqui, né? E eu vou fazer uma provocação antes de nós irmos ao apoio cultural. Está preparado, Marcelo, para uma coisa mágica? Um dia você ser um objeto voador não identificado em um outro planeta, não? É difícil, né? Nós, os seres humanos, temos uma dificuldade muito grande para aceitar o que é novo, né? Mas a gente tem que estudar. Conforme a gente vai estudando, a gente vai se libertando de dogmas do nosso passado, né? Sim. De outras encarnações, inclusive, e a gente vai se melhorando, né? Mas eu diria para você, eu adoraria, né? Eu também. Eu espero, não será nessa existência com certeza. Na próxima. Na verdade, acho que tem um livro, se a minha memória não fala, que fala exatamente isso, do astronautas do Eram além, os deuses astronautas? Não, é um livro que fala exatamente de você, quando você também está na espiritualidade, como se você fosse um astronauta, visitando outros orbes. Vamos falar desse livro, Eram os Deuses Astronautas. Esse é antigo, acho que não tem quem não leu esse livro, né? Do Von Däniken, né? Aliás, ele está no Brasil um ano sim, cada 2 anos ele vem no Brasil, né? Você sabe o que significa o resumo desse livro, Ulisses? Não. Ele diz o seguinte: Von Däniken foi um grande estudioso, né, de todas as relações científicas do mundo. E ele fala que todos os deuses da antiguidade humana, os deuses da Índia, os deuses da Pérsia, os deuses da Mesopotâmia, todos os deuses que estão nas escrituras, inclusive bíblicas, né, gente? Porque vamos falar da Bíblia agora. Em 1 Ezequiel tem uma passagem muito interessante que fala que naquele momento Ezequiel ele presencia a descida de uma nave, né? Ele dá uma denominação lá como seres viventes. Ele fala que são seres viventes na cor de fogo, com asas, com olhos. Ou seja, na interpretação dele, aquilo lá que ele não sabia o que era, né? Eram deuses, né?
Hoje se estuda que aquilo pode ser que tenha sido uma ufologia. Então, se você tem uma Bíblia na sua casa agora, abra no primeiro capítulo de Ezequiel e leia esse capítulo. É interessantíssimo. Ele fala realmente de um Deus. Só que nós hoje perguntamos, mas seria um Deus ou seria um astronauta de um outro mundo, né? Exatamente. Então, Von Däniken tem uma teoria mundial que diz que todos aqueles deuses da antiguidade, na verdade, são astronautas de outros mundos que visitaram esse planeta e, pelo não entendimento daquela época, eles chamavam de deuses. Para você que está em casa, não se assuste. Nós estamos falando de muitas coisas, mas sempre tratando de indivíduo humano. E hoje com o Marcelo Pera aqui, falando das coisas que permeiam a história de Marcelo Pera. É isso aí, gente. Você não precisa aceitar e nem acreditar, né? Vai continuar indo no Congresso hoje e amanhã. É o dia todo? É o dia todo. Mas haja paixão, hein? E hoje, agora, às 10 horas, nós vamos ter uma palestra muito interessante, que é a divulgação dos novos estudos do fenômeno do ET de Varginha. Então, vai ter muita gente, existirão imprensa e autoridades lá agora que vão estar para receber essas novas informações que foram confirmadas junto ao órgão do Exército, inclusive. Então nós teremos novidades. Estarei lá, depois eu posso contar para vocês o que vai ser revelado lá. Maravilha. Vamos fazer mais um apoio cultural rapidinho aí, já voltamos para o terceiro e último bloco de Humanos Perfeitamente Humanos. Valinhos FM, a voz da nossa gente. Valinhos FM 105,9. Apoio cultural. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Na nota de uma partitura, no projeto de arquitetura, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Sancor Corretoras de Seguros. A tranquilidade e segurança que sua família merece. Seguros de automóveis, residenciais, industriais, comerciais e seguro de vida. Tudo isso nas melhores companhias seguradoras. Faça-nos uma visita. Rua General Osório 497, no bairro Castelo, em Valinhos. Telefone 3871-8232. Acesse o site www.sancor.com.br. A Prefeitura do município de Valinhos, por intermédio da Secretaria da Saúde, torna público que realizará processo seletivo simplificado para a admissão temporária de um médico neuropediatra, 2 médicos neurologista, 1 médico oftalmologista, 2 médicos ginecologista, 1 médico clínico geral plantonista e 8 médicos pediatra plantonista. As inscrições serão realizadas de segunda a sexta-feira, no horário das 9 ao meio-dia e das 14 às 16 horas, entre os dias 22 de setembro a 2 de outubro, na Secretaria da Saúde, que está localizada na rua Clóvis Bevilacqua, número 15, no Jardim Bela Vista, em Valinhos. E para mais informações, os interessados deverão acessar o site da Prefeitura, valinhos.sp.gov.br, na seção Atos Oficiais. Comunicado da Secretaria da Saúde, Prefeitura Municipal de Valinhos. Restaurante Bom Apetite, self-service por quilo, uma grande variedade de saladas, pratos quentes, massas e sobremesa grátis. E agora também com opções de grelhado, ambiente aconchegante, climatizado, bem familiar. O restaurante Bom Apetite fica aberto de segunda a sábado das 11 às 14h30. Comida de qualidade, variedade, com preço justo. Venha almoçar com a gente. Restaurante Bom Apetite, Rua Antônio Carlos 236, próximo à Prefeitura, bem no centro de Valinhos. Telefone 3871-3030. CHP, há mais de 20 anos oferecendo a mais completa linha de produtos hidráulicos e pneumáticos para a sua empresa. Válvulas, tubos, conexões, abraçadeiras, reguladores de pressão, controladores, sensor de vazão e muitos outros produtos da mais alta qualidade. Uma linha exclusiva de produtos para reduzir o consumo de energia e o nível de ruído. Uma equipe experiente para atender às necessidades do cliente. Quando o assunto é produtos de hidráulica e pneumática,
informática, ligue e faça uma consulta. 3772-8888. CHP, Rua Benigno Ribeiro 366, bairro São Bernardo, em Campinas. Você está ouvindo 105,9 Mais científico e mais filosófico. Do que religioso. Certo? Do que religioso. Certo. E nós vamos falar exatamente isso, que é a tríade da doutrina espírita, que é ciência, filosofia com efeito religioso. E eu sou muito mais adepto da filosofia e da ciência como elemento. E aqueles que querem dizer não é assim, não é assado, não tem problema nenhum. É o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é isso. É isso. E acontece em Valinhos, agora o último bloco é só sobre isso, de 2 a 10 de outubro, a partir das 20 horas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palestras, 7 conversas que vão acontecer aqui em as várias associações aqui, várias entidades. Daqui a pouco eu passo para vocês também, o link já está no Face, depois vamos criar um evento também. É nós, né? Ficou bom isso, nós vamos criar. Gostei dessa parte. Né? E aí, o Marcelo, no primeiro bloco, ele havia dito que são 7. Sim, somos em 7 casas. Casas espíritas. Que divulgam a doutrina espírita na cidade. Aí nós temos o grupo Peregrinos, lá no Bom Retiro. Aí nós temos a Irmã Vera Cruz, olha, essa é antiga, hein? Ali no Santo Antônio. O grupo Fraterno Foco de Luz, ali no Alto da Colina. O grupo Luz e Esperança, Casimiro de Abreu. Atrás do almoxerifado municipal. 2 ruas acima. Olha aqui, pertinho. Ali vamos dizer, praticamente Boa Esperança, ali Bela Vista. Por aquele canto ali. Primavera. Depois nós temos Casa do Caminho, também antiga já? Muito antiga. E aqui parou a minha listagem. Quem mais tem? Nós temos também a Casa de Pedro. Casa de Pedro, lá de Santa Casa. Hospital de Valinhos, da Santa Casa, né? Uma casa muito bacana. E temos também a outra casa na rua Paulo Setúbal, que é o Amor e Caridade. Amor e Caridade, aquela na subida, né? Na subida da Paulo Setúbal, um pouco para cima do Ciro de Barros. Isso, uma casinha bege antiga. Isso, ali na esquina, né? Muito bacana. Foi de todas, acho que foi a única que eu nunca entrei até hoje, né? E, se eu não me engano, é a casa mais antiga de Valinhos. É a casa mais de divulgação da doutrina espírita na cidade. E quando surge para você a doutrina? A doutrina, Ulisses, ela me surgiu desde pequeno, né? Eu também sou de uma família, né, que veio nessa religião, né? Eu gosto muito de todas as fés, né? Vou muito na Igreja Católica até hoje, então muita gente me encontra até em missas, eu vou, cultos evangélicos eu gosto, né? Ou seja, tudo que fala, que ensina sobre a palavra, que fala coisas boas, que ensina sobre amar o próximo, eu gosto, independente de qual seja a doutrina, né? Agora, se eu vou num lugar e não falo essas coisas, eu com muito respeito me levanto, né? E vou fazer outra coisa que eu gosto mais. Mas desde pequeno eu estudo, né? Ou seja, o Espiritismo ele tem uma teoria muito interessante sobre a causa de tudo, ou seja, nós não somos hoje esses seres que nós somos sem estudarmos os nossos passados em passadas reencarnações. Então, nós vamos evoluindo ao longo de várias encarnações até que a gente possa um dia já estarmos mais evoluídos. E como diz o próprio Cristo, né? Ele diz que amai-vos uns aos outros, assim eu vos amei. Ulisses, na verdade, eu tenho viajado, todo ano eu faço algumas viagens para alguns países interessantes, né? E você aproveita para visitar? E eu aproveito, vou visitar, vou estudar algumas coisas, né? E o que eu tenho uma pré-conclusão. Esse ano, agora no mês de abril, eu estive num país muito exótico, muito interessante. Eu fiquei 5 dias na Etiópia com a Gisele. E o que eu descubro, né? Nessas minhas viagens, né? Eu descubro que o ser humano é muito similar em tudo. E o ser humano tem uma certa situação que converge para o bem comum. Perfeito. Então, na verdade, quando você está no bem comum, né? Quando você está atendendo o seu próximo, você não tem muita necessidade de ficar se dogmatizando em religiões, se sacramentando em coisas, né? Porque se você só trabalhar pelo bem comum, você já está fazendo a mensagem do Cristo, né? Exatamente isso. Você está fazendo a missão que você tem que fazer nessa vida. Que é partilhar a sua vida com o próximo. E muita gente, Ulisses, eles fazem ao contrário, né? Eles entram numa religião, mas esquecem do próximo ou de si mesmo, né? E eu pergunto, o que essa religião está ajudando para a pessoa, né? E aí é que está o grande segredo da vida, né? É você identificar no outro o seu irmão. O seu irmão, né? Porque somos todos irmãos, né?
E aí que a gente não consegue entender, em pleno século XXI, ainda você discutindo questões de ordem de orientação sexual, cor da gênero, pele, linguagem, a fé que você professa. E você discrimina as pessoas, né? Eu acho isso... Então, Ulisses, uma coisa muito complexa que eu entendo, muito triste na religião, é a segregação, né? Ou seja, muitos são de uma e não gostam de quem vai na outra e não respeitam, né? Então, isso afasta o ser humano, né? E a religião, na verdade, o objetivo dela é nos ligar a Deus e, por consequência, nos ligar ao próximo, né? Exatamente. Então, praticamente encerrando, daqui a pouco eu vou fazer minha mensagem final do programa aqui. 16ª Semana Espírita, acontece a partir do dia 2 até o dia 10 de outubro. Isso, acontece a partir do dia 2, nós teremos palestras públicas em todas as casas espíritas de Valinhos, né, praticamente. Nós gostaríamos de convidar você, que gostaria de entender um pouco mais algumas coisas, né? E apenas lá sentar, escutar, entender alguns temas das mais variadas motivações. Por exemplo, eu vou falar um tema, né, que vai ser falado, né? Espiritualidade, porque adoecemos, curiosidades da religião espírita. Você poderia falar um pouco mais, Emília, você que está aí com o papel na mão? Fala mais as temáticas que serão apresentadas. Eu tô com dificuldade de ler aqui. Esqueceu os óculos em casa, né, Marcelo? Então, faz uma temática aí. Bom dia, gente. Olha, na verdade, assim, nós vamos... A semana, ela vai se estender até o dia 10, né? São palestras em alguns dias intercalados, vão pegar 2 semanas, tá? Nós temos palestrantes aqui... que já participaram, né, de outras edições do evento, dois que nunca vieram, que é a Vânia Mugnato de Vasconcelos, eu não a conheço, tá? E o Marcos Gabriel Bassoli, que eu não me recordo deles terem participado de outras edições. A Vânia, ela vai estar no dia 2 do 10 e ela vai falar sobre Ame sem cultuar o sofrimento. Ela vai estar no grupo Espírita Os Peregrinos. No dia 3, vai estar com a gente o Orson, que já é conhecido das últimas edições, inclusive. Ele vai falar sobre a providência divina na Casa de Caridade Irmã Vera Cruz. No dia 5 de outubro, que é uma quinta-feira, quem vai estar falando com a gente vai ser o Luiz de Góes, o Lula, daqui de Valinhos mesmo, tá? O tema dele é o despertar da consciência e a transição planetária. Ele vai estar no grupo Luz e Esperança. Na sexta-feira, temos o Fábio Fadel, que ele vai falar sobre o tema Allan Kardec, por que o codificador? A palestra vai ser no Grupo Fraterno Foco de Luz. No sábado, dia 7, nós vamos ter o Rogério Sanches da Silva, de Matão, e o tema dele é Falando de Entendimento, na entidade assistencial Espírita Casa do Caminho. Aí nós vamos dar um intervalinho, né, do domingo, e voltamos na segunda, no dia 9, com o André Luiz Rosa, que inclusive já esteve aqui na rádio também falando, aqui de Valinhos, né? E o tema dele é Novos Tempos para o Espírito. Ele vai falar no Grupo Luz e Esperança. Nós teremos 2 palestras no Grupo Luz e Esperança esse ano. No dia 10, terça-feira, nós vamos estar com o Marcos Gabriel Bassoli, que é de Matão, e ele vai falar sobre o tema O Administrador Infiel. Também vai ser na entidade assistencial Espírita Casa do Caminho. Certo? Muito bem, então nós temos programação recheada a partir do dia 2 até o dia 10 de outubro, 16ª Semana Espírita. Gratidão deve ser expressa. Quer fazer despedidas? Eu agradeço aos ouvintes, né, que estiveram conosco aí, pela paciência de estarem conosco, escutando esses causos, essas situações. E encontro vocês na Semana Espírita, então. Muito obrigado pela audiência. Isso, e aí aproveito aqui, a Cris mandou um recadinho, que aí fica até como dica para vocês, que ela está fazendo o curso Medicina e Espiritualidade lá no Nosso Lar, em Campinas. Tá com a minha esposa, tá com a Gisele, também tá lá fazendo. Isso, hoje à tarde, né? Também, olha lá. Olha, Cris, procura a Gisele lá de Valinhos, viu, Cris? Viu, Cris? Ó, procura a Gisele, hein? Não vai esquecer. E hoje à tarde esteve lá, né? Então. Sim, ela estará lá. E pede a palestra do Dr. Jamiro hoje à tarde, viu, Cris? Olha lá, tá vendo? Já tem até programação. E que vocês poderiam trazer muito mais cursos, inclusive aos sábados aqui para Valinhos, hein? Sim, é uma grande objetivo que nós temos de melhorar, né, de divulgar mais. E vamos estudar essa proposta para ir levar para as casas. Perfeito. Eu aqui, depois de 18.512 dias de vida, grato por esse agora, o bom caminho, fique bem. Na sequência, Expresso 1059, Trabalhos Técnicos, Thiago Fligói. Amanhã, 15 horas, reprisa o programa. Humanos, perfeitamente humanos. Até sábado que vem. Sábado que vem, programa especial. Aguardem.
ZYM 825, Rádio Valinhos FM, operando em frequência modulada 105,9 MHz.